Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aos 5 minutos de valor da Real Education. Hoje nós vamos falar sobre leitura, um hábito importante ou superestimado? Bom, eu considero que a leitura é sim um hábito muito importante, principalmente levando em consideração que a gente vive hoje num mundo muito tecnológico, aonde o acesso a toda essa tecnologia, o hábito que a gente tem, né, de com frequência acessar as redes sociais, as ferramentas que tem dentro da internet como um todo, de certa forma isso treina a nossa desatenção, né, devido à mudança com frequência de aplicativos, os vídeos curtos nas redes sociais que saem de um assunto Y para um assunto X de uma hora para outra, as notificações dos telefones e assim por diante. Então a gente se torna muito desatento, né? E você desenvolver o hábito da leitura, você acaba treinando o músculo do foco, né? Por isso que eu considero sim a leitura muito importante e não superestimada. E além disso, né, ela não é apenas um ato de aquisição de conhecimento. A leitura ela acaba sendo um ato de manutenção cognitiva, né? Então, por conta disso, eu considero sim um hábito muito importante. A leitura pode ser uma academia para o cérebro, mas ao mesmo tempo ela também pode ser só mais uma ferramenta, sem palavras sem sentido na nossa cabeça. Um exercício que é muito louco, a gente não consegue olhar para uma palavra e não ler ela, conjunto de letras, a não ser que seja um outro idioma que a gente não conheça. Automaticamente o nosso cérebro faz essas associações. Como o Renan falou, é um exercício importante para a gente treinar o foco e além disso consegue desenvolver outras habilidades, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de vocabulário, melhorar a imaginação, sem contar a questão de saúde, bem-estar, memória no longo prazo. A leitura ela vai te trazendo uma base de conhecimento e até dá para fazer uma analogia com as inteligências artificiais, que elas são treinadas com uma base de conhecimento muito grande. E aí, quando tu faz uma pergunta para ela sobre algum tema, ela consegue buscar nessa base e interagir de volta contigo. Eu sinto que a leitura foi me dando essa base de conhecimento. Então, se eu estou num ambiente com pessoas que estão falando sobre determinado assunto, eu consigo. Se eu vou para outro ambiente que o assunto é totalmente diferente, eu ainda assim consigo me comunicar e transitar entre esses ambientes por conta da bagagem que eu fui construindo através da leitura. Então, para mim, a leitura é sim fundamental. Ela pode ser superestimada quando a pessoa só acha que somar livros lidos no ano vai fazer diferença, mas quando ela pensa nessa forma de aprender, eu acho que tem bastante importância. E uma coisa que a gente pode utilizar, que é o método ler, listar o que a gente quer aprender, engajar de forma efetiva com essa leitura e no final fazer revisões. Então, quando a gente combina a leitura, quando a gente quer aprender algo com o método ler, a gente consegue atingir o máximo potencial e extrair o máximo da leitura e sim ser uma academia para o cérebro, e não só acumular palavras e o aprendizado inútil. Ler muitas vezes foi forçado em nós durante o ensino fundamental, básico, com leituras obrigatórias que forçavam muitos jovens a ler, que não é muita cultura brasileira de ensinar dos filhos a ler, criando na população uma aversão, muitas vezes, à leitura. Você ler de forma forçada, ler obrigado, ler para fazer um resumo e entregar um trabalho, acabou criando nas pessoas uma aversão à leitura. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma aversão gigantesca à leitura. Mas em um dado momento, eu passei a ter curiosidade sobre um assunto e surgiu um livro mágico que me virou a chave e aprendi a ler e gostar de ler pelo conteúdo que ele poderia me entregar. Eu ouvi uma frase uma vez que ler é viver incontáveis experiências sem sair do lugar, entrar em diversos mundos sem sair do chão, é criar repertório e, por consequência, fundamentar sua inteligência. É mergulhar no mundo da leitura, nos permite viajar sem tirar os pés do chão, colocar os calçados e viver a experiência de milhares de vidas em uma única vida. Então, ler acaba se tornando uma forma de você construir profundidade sobre os conteúdos. Então você se torna invariavelmente uma pessoa inteligente. Mas cuidado para você não ser um leitor passivo. Olha a página, bate os olhos e automaticamente lê as palavras, mas não aprende com aquilo. Ler só por ler não tem valor. Você lê 50 livros no ano e passar só o olho nas páginas não tem valor nenhum. Alguns anos atrás eu tive que ler um livro junto com um mentor e foi talvez o livro mais difícil que eu já li. Que eu tive que reler dezenas de vezes. Porque às vezes a gente sentava para discutir o livro e eu percebia que eu não tinha entendido direito aquela leitura. Então seja um leitor ativo. Nem que você demore 2 meses para ler um livro, mas coloque o conteúdo dele em prática. Vê o que você tirou daquele livro, o que você aprendeu com aquilo, como aquilo pode mudar você. E assim você se torna um leitor ativo e gera valor com essa leitura. Às vezes 5 livros por ano bem lidos vão ter muito mais impacto na sua vida do que 50 livros que você só folheou. Convido a todos vocês para que se inscrevam na plataforma que vocês estiverem nos escutando, curtam, compartilhem os 5 minutos de valor para que a gente possa impactar mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.